Pastor, tá escutando? Só um minuto, vou aumentar aqui o volume. Me escuta? Sim. Espera aí. Não, vamos começar agora não. Escuto sim. Deixa eu melhorar aqui. Lá no YouTube continua a imagem com música, não é? Não, eu parei a música lá. Pode deixar a música. Ok. Eu dou o sinal aqui para você. Ok.
Uma boa noite a todos que acompanham essa transmissão. Esse momento é um momento de adoração dominical ao Senhor Deus. Eu sou o pastor Charles, sirvo ao Senhor na Igreja Batista Regular Central de Mossoró, e essa transmissão é uma oportunidade para que os membros da nossa igreja, congregados e outros que receberam convites para acompanhar esse momento de adoração a Deus. Vamos entoar louvores ao Senhor, porque Ele é digno, e também vamos ouvir a mensagem da palavra do nosso Deus. Vamos iniciar fazendo uma oração. Oremos. Senhor que está nos céus, Altíssimo Deus, o Senhor é bom e tua misericórdia dura para sempre. Apesar dos dias maus que o mundo tem vivido, o Senhor continua governando todas as coisas e é cheio de misericórdia e graça. Que essa seja a nossa fé, nossa confiança, e nela estejamos andando. Receba essa oferta de adoração ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar a Deus com um cântico. Os irmãos Igor e Larissa vão dirigir esse hino de louvor a Deus. Vamos cantar o hino Grande é o Senhor, hino do Voz de Melodia, número 2. Quem fez o fundamento pra terra se apoiar, delimitou as praias, fez a espuma que há no mar. Quem faz a cada dia o sol cruzar o céu, modera assim só o detém. Ele é Deus e nós ninguém. Grande é o Senhor em majestade, sobre toda a terra reina em altivez. Grande é o Senhor em santidade, céus e terra cumprem suas leis. Criou o mundo e fez viver, o dia faz nascer, mostrando a imensidão do seu poder. Grande é o Senhor em majestade, grande é o Senhor. Quem viu em nosso pecado que a perdição conduz, quem não fez caso de ser Deus pra vir morrer na cruz, quem não ficou na morte em glória reviveu, poder assim só o detém. Ele é Deus e nós ninguém. Grande é o Senhor em majestade, sobre toda a terra reina em altivez. Grande é o Senhor em santidade, céus e terra cumprem suas leis. Criou o mundo e fez viver, o dia faz nascer, mostrando a imensidão do seu poder. Grande é o Senhor em majestade, grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor. Amém. Louvado seja o Deus grandioso. É Ele que se revela na Bíblia, a palavra de Deus. Vamos a uma leitura nas Escrituras. Vou ler o Salmo 46 e convido você para acompanhar na Bíblia
o que diz esse salmo. Salmo número 46. Assim diz a palavra do Senhor, Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja Deus. O Salmo 46, o salmista contempla a grandeza de Deus e assim tem suas forças renovadas. Verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Ainda que entre nós as coisas sejam no cenário de crise, nós podemos ter um coração quieto, porque está confiante naquele que não muda e que está no controle de todas as coisas. É esse Deus. Que ele seja o seu refúgio nesses dias de dificuldade. Vamos orar. Senhor Deus, o Senhor é exaltado nos mais altos céus. O mundo aqui na terra está vivendo um momento de inconstância, de instabilidade, de insegurança. Mas os que confiam no Senhor podem encontrar forte refúgio e ficar firme em meio às circunstâncias difíceis. Obrigado, ó Deus, por tua igreja na terra, aquela que o Senhor comprou com o sangue precioso de Jesus e tem recebido os cuidados do Senhor como o bom pastor que cuida das ovelhas. Bendito seja o nome de Deus, por meio de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Amém. Vamos continuar adorando com mais hinos de louvor. Cantaremos 3 canções de adoração ao Senhor. Vamos cantar o hino Imutável Altíssimo Deus. Hinos de louvor número 2. Um hino que exalta o nosso Deus, que criou todas as coisas e também que nos ama. Imutável Altíssimo Deus. Fez
Ele é Senhor. Este Deus do céu me ama com seu eterno amor. É imutável, Altíssimo Deus, e nos vês revestido de glória. Ele reinará eternamente, imutável, Altíssimo Agora vamos cantar o hino Os que Confiam no Senhor, hino número 451 do cantor cristão. Ceifeiros da seara santa, sois poucos bebeços, porém é forte vosso mestre. Avante, avante, pois os que confiam no Senhor obterão vigor, forças novas hão de ter, subirão até as alturas, andarão alegres sempre, correrão sem se cansar, andarão alegres sempre, correrão sem se cansar, correrão e sem fadiga, como águias voarão, cansados, tristes, sem alento, deixai de lamentar, por vós está Jesus o Mestre, por que desanimar? Os que confiam no Senhor obterão vigor, forças novas hão de ter, subirão até as alturas, andarão alegres sempre, correrão sem se cansar, andarão alegres sempre, correrão sem se cansar, correrão e sem fadiga, como águias voarão. Jesus está conosco sempre, na luta contra o mal. Coragem, pois, irmãos, avante, na obra sem igual. Os que confiam no Senhor obterão vigor, forças novas hão de ter, subirão até as alturas, andarão alegres sempre, correrão sem se cansar, andarão alegres sempre, correrão sem se cansar, correrão e sem fadiga, como águias voarão. Amém. O próximo hino, um tema bem semelhante, é o hino Asas Faláguias, do Inário Voz de Melodia, número 351.
Vamos correr pacientes, deixar os fardos para trás, só olhar para o bom mestre, que é Jesus o guia assaz. Já correu nossa carreira, a vitória já alcançou. Ele agora chama os salvos, sigam-me na glória estou, Deus das asas, com águias, que renovam minhas forças para subir. Deus das asas, com águias, quando os passos me enganam e meus sonhos desmoronam, subem asas até o céu. Louvado seja Deus, é Ele quem renova as nossas forças. Nesse momento, vamos ouvir a pregação da palavra. É um momento muito especial. A Bíblia, ela é a lâmpada para os nossos pés. É a luz para os nossos caminhos. É o alimento para a nossa alma. É a revelação de Deus ao mundo. O que você precisa saber que Deus tem a lhe dizer está nesse livro. A Santa Palavra de Deus, a Bíblia. Ela que lhe faz bem-aventurado. É ela que mostra para você o caminho da salvação. É ela que fortalece os salvos e os fazem frutíferos pelo poder de Deus. Vamos ouvir uma mensagem hoje à noite, pensando nesse nosso contexto de dias de crise. Nós precisamos da direção do Senhor para as nossas vidas. Pensando nesses dias de dificuldades, muitas vezes nossas energias fraquejam, nossas energias começam a faltar. Então vamos ouvir uma mensagem que a Bíblia testemunha como foi que um homem de Deus encontrou forças renovadas no Senhor. O que ele fez para que sua vida estivesse sendo reabastecida com a energia espiritual, com as forças que são dadas por Deus. O nome desse homem é Isaías, o seu ministério era um ministério de profeta, e nós temos um livro na Bíblia com o seu nome. Então vamos até o texto de Isaías, capítulo 40. Profeta Isaías, capítulo 40. Versos 27 ao 31 são os versos para iniciarmos essa mensagem. Profeta Isaías, capítulo 40, versos 27 ao 31. Escute e acompanhe o que diz a palavra do Senhor. Verso 27. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços, de exaustos, caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Oremos. Ó Deus, exaltado seja o teu nome. Exaltado seja o nome do Senhor
nesse momento que vamos ouvir a pregação da palavra do Senhor. Que maravilha é sabermos que teu povo tem um Deus tão cuidadoso, que tem disposição para renovar as forças de todos os que buscam no Senhor. Que o Senhor possa levar esta mensagem a cada coração e fazer a obra que o Senhor sabe muito bem que cada um precisa. Alimenta a todos, ó Deus. Chame a outros para também fazerem parte da família do Senhor enquanto escutam essa mensagem. E fortaleça os membros da tua família para que, nesses dias difíceis, estejamos brilhando por Jesus Cristo, alegres no Senhor e com as nossas forças renovadas em ti, ó Deus. Bendito seja o nome do Senhor, por meio de Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador. Em nome dele que oro. Amém. Nós renovamos nossas forças no Senhor quando contemplamos a grandeza de Deus. Foi assim que o profeta Isaías renovou suas forças, quando contemplou na grandeza de Deus. Deixe-me falar um pouco sobre o profeta Isaías e o seu livro, que leva o nome também do profeta. Esse livro, chamado livro Isaías, ou do profeta Isaías, tem duas partes principais. A primeira parte são profecias de condenação. O profeta Isaías anunciou para o reino de Judá, o reino do sul, que Deus iria derramar juízo sobre eles. A segunda parte, capítulos 36 ao 66, são as profecias de consolação. O profeta anunciou que Deus julga, mas também Deus pode salvar aqueles que se arrependem. O profeta Isaías, conhecido como um profeta evangelístico, porque várias vezes ele menciona a vinda do servo de Deus. É um título para o Senhor Jesus Cristo. E é em Cristo que ele mostra que há a esperança que o mundo precisa ter. Então, nessas duas partes, temos mensagem de condenação na primeira parte e mensagem de consolação na segunda parte. O capítulo 40 está praticamente no meio do livro, mais ou menos no meio do livro. Quando o profeta encerra uma série de mensagens pesadas de que Deus vai julgar, antes de iniciar mensagens de alento, de esperança, o próprio profeta mostra como é que um povo, vivendo dias difíceis, pode ter suas forças renovadas. No cenário internacional, o profeta Isaías via o povo assírio cada vez mais em ascensão. E os assírios não conheciam a Deus, não temiam ao Senhor. E eram eles que praticamente estavam sendo o dono desse mundo. Então, nesse sentido, Isaías não tinha o que se alegrar, porque o mundo, quem estava governando, não era o Filho de Deus no seu trono em Israel. Quem governava eram os ímpios, o povo da Assíria. No cenário nacional, ou seja, no meio do povo de Isaías, aí é que a situação era desesperadora. O povo estava em desobediência à palavra de Deus e vivia um caos, tanto social e, mais importante, um caos espiritual. Eles estavam em decadência espiritual que entristecia o profeta Isaías. E Deus vai usá-lo como mensageiro do Senhor para anunciar tanto julgamento quanto salvação. O seu ministério, o de Isaías, foi exercido como que ele foi como que um pastor ou profeta dentro dos palácios dos reis de Judá. E ele passou 50 anos pregando a palavra de Deus dentro desse ambiente, falando para os reis onde eles deveriam caminhar, por onde eles deveriam seguir. Era triste para Isaías ver que o povo que conhecia a Deus estava vivendo sem confiar nele. E as coisas iam de mal a pior. Num momento como esse, que Isaías estava atravessando, é muito possível que
até os servos de Deus comecem a fraquejar. Até aqueles homens e mulheres que temem ao Senhor começam a ter suas energias fraquejando. Às vezes, nós também nos enfraquecemos diante de algumas crises, tal qual a crise que nosso país está enfrentando. Nesses dias, então, difíceis, nós precisamos também renovar nossas forças. E eu estou falando de vigor espiritual. Estou falando de se fortalecer nas forças que vêm do Senhor. Eu estou falando de ficarmos fortes espiritualmente. Então, a principal lição de hoje à noite, ao longo dessa mensagem, será: nós renovamos nossas forças no Senhor quando contemplamos a grandeza do nosso Deus. Foi essa a experiência que Isaías teve e foram renovadas as suas forças. É essa a experiência que todo aquele que conhece a Deus também precisa. O que significa contemplar a grandeza de Deus? Contemplar a grandeza de Deus é um exercício de meditar nos atributos do Senhor. É você ler as Escrituras e pensar nas verdades bíblicas a respeito do próprio Deus. Quem Ele é. Contemplar a grandeza de Deus envolve você conhecer mais sobre a pessoa do Senhor e suas obras. Significa enxergar mais sobre a natureza do Senhor. Quem é Deus e o que Ele faz. Então está aqui o lugar onde a gente consegue reabastecer as nossas forças. É contemplando a grandeza do nosso Deus. O profeta Isaías compartilha conosco como foi sua experiência de contemplar a grandeza de Deus. Convido você a acompanhar um pouco dessa experiência do profeta e ouvirmos algumas lições tão importantes para nós nesses dias difíceis de crises que nós estamos passando. O profeta Isaías, nesse capítulo 40, nos versos 12 ao 31, ele vai mostrar para a gente pelo menos 3 verdades que ele contempla a respeito da grandeza de Deus. Após contemplar essas grandezas de Deus através dessas 3 verdades, ele vai aplicar a sua própria vida. E a aplicação são os versos que nós lemos no início, versos 27 ao 31. O profeta, depois de ter pensado em quem é Deus e ter contemplado a sua grandeza, ele aplica para a sua vida. É isso que nós devemos fazer. Nossa leitura da Bíblia deve ser como ficar de frente para um espelho. Por um lado, nós vamos ver quem é Deus, suas promessas, sua palavra. E por outro lado, nós vamos examinar nós mesmos, como anda a nossa vida e como nós estamos confiando ou não no Senhor. Convido você a me acompanhar por 3 verdades que o profeta contemplou, enxergando a grandeza de Deus e na segunda parte da mensagem, quais foram as aplicações que ele fez que nós também temos que fazer. A primeira verdade que quero destacar está no verso 12. Observe comigo, verso 12 de Isaías 40. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na 3ª parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Primeira contemplação da grandeza de Deus, ele contempla a majestade da criação. O profeta tem algumas perguntas. É aquele tipo de pergunta retórica. As respostas são óbvias. As respostas estão na cara. Foi Deus quem fez. Deus é o autor dessa obra tão grandiosa que é a criação. Mas não basta saber isso. O profeta Isaías quer que a gente medite nessa verdade. Então, ele aponta para nós alguns elementos grandiosos da criação que está ao nosso redor. Somente nesse verso 12, nós temos pelo menos 4 elementos mencionados. As águas,
as águas, os céus, a terra e os montes. Até hoje, esses elementos são elementos que, à vista de qualquer pessoa, podem nos deixar de queixo caído. A grandeza dos mares, a grandeza dos oceanos. Se nós prestarmos bem atenção e contemplarmos a imensidão dos mares, uma das sensações que nós teremos é de quanto nós somos pequenos diante da grandeza dessas águas. Se olharmos para o alto, também nós vamos ficar admirados com a grandeza dos céus. É comum nesses dias de fotos e redes sociais, quando nós contemplamos um final da tarde e aquela imagem do céu tão exuberante, tão belo, às vezes com cores até diferentes, e uma das coisas que nós lembramos é da grandeza de Deus, quando avistamos o céu dando aquele espetáculo. Até hoje os céus, e observar os céus, seja de dia ou seja de noite, muitas vezes é um exercício para nós percebermos o que é grande, muito maior do que nós. Terceiro elemento, Isaías fala do pó da terra. Quando Deus disse a Abraão que ia fazer dele uma grande nação, ele usou uma analogia, ele usou uma comparação e disse que os descendentes de Abraão seriam tão numerosos como as estrelas no céu ou como os grãos de areia na terra. Dois elementos de grandeza ao nosso alcance visual. As estrelas, os grãos de areia. E um quarto elemento que o profeta Isaías menciona nas suas perguntas de meditação, os montes. Aqui também é outro elemento da geografia que está ao alcance dos nossos olhos, que pode deixar a gente pensando na grandeza das coisas da criação. Então, ele faz as seguintes perguntas. Verso 12. Quem na concha de sua mão mediu as águas? Quem foi que tomou a medida dos céus a palmos? Quem foi que recolheu na terça parte de um éfa? Quem pesou os montes? Isaías contempla a grandeza de Deus ao contemplar a grandeza da criação. Se a criação é desse tamanho e tem essa exuberância, imagine o autor dela. Se a obra de arte é assim, imagine então a natureza e o potencial do autor desta criação. Irmãos, amigos que nos acompanham, para nós renovarmos nossas forças no Senhor, nós precisamos estar com os olhos fitos nele. E um exercício proveitoso é que a gente, ao observar a grandeza da criação de Deus ao nosso redor, nós possamos meditar e pensar: se isso que está aqui ao nosso redor é tão grande e majestoso assim, quem é meu Deus? Meu Deus é muito maior do que o esplendor dos mares. Meu Deus é muito mais majestoso do que os montes mais altos e fortes. Meu Deus é grandioso. A primeira verdade que o profeta Isaías nos chama a meditar é na majestade da criação, para então compararmos com uma majestade muito acima dessa criação. É a majestade desse Deus, que é o autor de tão grande criação. Notemos a segunda verdade que o profeta vai meditar. Agora ele vai observar a majestade das nações. Verso 15 e verso 22. Isaías 40, verso 15 e verso 22. Verso 15. O profeta medita: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Verso 22 agora. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra.
cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Além de contemplar a majestosa criação e pensar sobre a majestade de Deus, Isaías contempla a majestade das nações. Ele observa também que uma das coisas que nos deixa espantados, admirados, é a grandeza das civilizações, a grandeza dos povos, tanto em termos de, às vezes, quantidade de populações, quanto o poderio de alguns povos da terra. Na época de Isaías, nós tínhamos grandes civilizações que ergueram grandes impérios. Eu estou lembrando de nações como os assírios, os babilônicos e os persas. Essas três civilizações se levantaram como grandes poderosas do mundo, mas também caíram. Mas elas aqui são exemplos de povos com impérios gigantescos que amedrontavam as outras nações da terra. Agora, para Deus, como é que Deus enxerga a população mundial e até as civilizações e as nações que têm mais poder na terra? O profeta mostra para nós. Para Deus é como um pingo que cai de um balde. Para Deus, essas nações são como gafanhotos. No verso 17, deixe-me acrescentar o verso 17, o que ele diz sobre as nações. 17. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Deus se importa com as nações? Sim. Deus tem interesse que o nome dele seja glorificado entre quem? Entre as nações. Sim. Deus mandou seu Filho Jesus Cristo para salvar pessoas. As pessoas têm a importância para Deus. Deus colocou a sua imagem e semelhança nas pessoas. Gênesis revela isso para nós. Mas aqui, o ponto é, você quer renovar suas forças? Não se deixe levar pela grandeza dos homens. Olhe, e ao olhar para a grandeza dos homens e o poderio das nações, você deveria lembrar que existe um Deus que está acima dessas nações. Existe um Senhor que é mais poderoso do que os homens mais poderosos da terra. Impérios se levantam e impérios caem. É o que a história das civilizações tem nos mostrado. E Deus continua nos mais altos céus, governando sobre toda a terra. Lá no Salmo 2, o salmista faz a gente meditar aqui. O Senhor do céu chega a rir das nações que pensam que estão mandando no mundo, que vão para sempre ter o controle do mundo e zombam do Messias, zombam do Salvador Jesus Cristo. O Senhor é muito mais alto do que as nações da terra, muito mais forte do que os impérios que se levantam e caem entre nós. Note comigo o verso 16. Verso 16, o profeta diz: nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. O profeta está usando aqui alguns vocábulos, né, algumas palavras ligadas a culto, ligadas à adoração. Nós temos aqui animais para holocausto. O que o profeta está meditando? Ele faz referência ao Líbano, ele diz que nem todo o Líbano basta. Ele está se referindo aqui o que era uma referência de muitos cedros, os cedros do Líbano, uma das coisas mais majestosas do mundo antigo. E o profeta Isaías diz, nem todo cedro, nem tudo que você pegasse de madeira e até de animais que está no Líbano e fosse sacrificar, estaria à altura da grandeza desse Deus.
o profeta está destacando. Nós somos pecadores e temos uma dívida com Deus. O que é que está ao nosso alcance para nós pagarmos essa dívida? Não tem dinheiro no mundo que pague a Deus a culpa dos nossos pecados. Não tem uma oferta ao nosso alcance, dentro da nossa capacidade, que seja capaz de satisfazer a ira de Deus por causa dos nossos pecados. Aí entra uma boa notícia, que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo é quem pode lhe salvar. Jesus Cristo está à altura do sacrifício que Deus requer para perdoar pecadores. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o Verbo que se fez carne. Ele é o próprio Deus que assumiu forma humana. Então, Jesus, o Filho de Deus, é sim a oferta apropriada, capaz de ser oferecida e ser recebida pelo Pai, para que nenhuma condenação haja para os que estão em Cristo Jesus. A segunda contemplação que Isaías fez foi contemplar a majestade das nações. Olhe para as civilizações e olhe para a criação. Mares, montes, céus, são grandes, não são? São grandiosos. Não se esqueça que isso sirva para você pensar quão grande é o Senhor, maior do que todas estas coisas que nós podemos enxergar aqui entre nós. Terceira verdade, Isaías também contempla a majestade dos governantes da terra. Versos 23 e 24. Vamos ler versos 23 e 24. Verso 23. Ele diz: é ele quem reduz a nada, verso 23, é ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Verso 24. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu trono, já se secam. Quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. Isaías contempla a grandeza dos governantes da terra. Isaías tem em mente aqueles grandes líderes mundiais do seu tempo. Isaías tem em mente, e nós podemos mencionar alguns dos homens mais poderosos do mundo na época dos profetas bíblicos. Quero lembrar de 3 deles. Senaqueribe. Esse era o nome de um forte imperador assírio que governou por volta dos anos 700 a.C. Foi ele, Senaqueribe, quem invadiu o reino de Judá e tomou 46 cidades. Um homem, um príncipe, que é a palavra que Isaías usa para líderes, governantes, muito forte, com muitas conquistas. Mas a história também nos conta que ele passou desse mundo como um vento leva palha. O final da vida dele foi com um assassinato. Por volta do ano 680 a.C., 2 de seus filhos mataram o próprio pai por disputas políticas, por disputas por interesse de poder político. Senaqueribe, grande, muito grande, um grande governante, mas um gafanhoto diante do poder de Deus. Um segundo nome que podemos lembrar de governante dos tempos bíblicos, que é símbolo também de poder dos homens entre as nações, Nabucodonosor. Esse foi o imperador babilônico. Foi temido entre os povos, Nabucodonosor.
Ele quem venceu os assírios, destruiu a cidade de Nínive, uma capital do Império Assírio, tomou Jerusalém e levou os judeus cativos para a Babilônia, dentre eles o nosso conhecido profeta Daniel. A história nos conta que nos anos 598 a.C., após uma revolta de Joaquim, rei de Judá, com o apoio do faraó Neco, Nabucodonosor derrotou esses povos. Nabucodonosor derrotou os judeus por várias vezes e levando o povo de Deus cativo para a Babilônia. Na última revolta do rei Zedequias, Nabucodonosor arrasou a cidade de Jerusalém. Foi o ano 586 a.C. E a Bíblia até nos conta de um episódio dramático, quando Nabucodonosor ordena que os olhos do rei Zedequias fossem furados e ele ficasse prisioneiro por todo o restante da sua vida. Nabucodonosor tinha o título de Rei dos Reis. Era um homem muito poderoso. Mas ele também passou dessa terra como o vento leva a palha, como disse o profeta Isaías. A história nos conta que Nabucodonosor sofreu de uma doença mental com sintomas parecidos com o que a medicina chama de licantropia. É um tipo de distúrbio onde o indivíduo pensa ser ou ter sido transformado num animal. Muito triste. Ele sobreviveu a essa loucura, mas morreu por volta do ano 562 a.C., quando tinha um pouco mais de 80 anos de idade. E desses 80 anos, reinou por mais de 40 anos. Senaqueribe, Nabucodonosor. E um terceiro nome que quero lembrar como um grande governante dos tempos antigos, que Isaías poderia trazer à memória, Ciro. Senaqueribe era assírio, Nabucodonosor babilônico e Ciro era persa. E foram os persas quem derrotaram os babilônicos. Ciro era conhecido como Ciro o Grande. Daí dá para termos ideia do poderio e da majestade desse governante. Ele foi o poderoso conquistador do Império Babilônico, o temido Império Babilônico, que parecia que nunca ia cair. E as escrituras dizem o quê sobre Ciro? Uma das coisas que a Bíblia diz sobre Ciro mostra como Deus é muito mais grandioso do que os maiores homens da terra. Isaías 44, 28 diz: assim diz o Senhor, que digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz. Com outras palavras, horizontalmente, ou seja, entre os homens, o dono do mundo era Ciro. Verticalmente, quem controlava o dono do mundo era Deus. Ciro estava nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Terceira verdade que Isaías contempla é a grandeza desses governantes. Certa vez, Jesus, quando estava num julgamento perante Pilatos, João capítulo 19, verso 11, nos mostra o seguinte acontecimento. Pilatos, interrogando Jesus, faz as seguintes perguntas. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Em seguida vem a resposta de Jesus. Como foi que Jesus respondeu a essas palavras de Pilatos? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Irmãos, para que nossas forças sejam renovadas no Senhor, a gente tem que tirar os olhos dos homens poderosos dessa terra. Há momentos em que parece até que Deus está de braços cruzados e os homens que têm poder nessa terra, que mandam, desmandam, vão fazer o que bem entendem. E Deus? Irmãos, devemos colocar as lentes da Bíblia
para enxergarmos o mundo do jeito que Deus vê. Os homens mais poderosos da terra, sejam eles bons, sejam eles maus, todos eles, nenhum deles está fora do controle das mãos do Senhor. Feitas essas reflexões, essas 3 verdades, nós vamos a algumas aplicações feitas pelo próprio Isaías. Então, relembrando, Isaías contemplou 3 grandes verdades. A majestade da criação e comparou com o Deus muito maior do que a criação. A majestade das civilizações, os impérios humanos que já se ergueram e reconheceu que tem um governante sobre eles. E, por fim, é a majestade desses líderes mundiais. Qual é a aplicação que Isaías faz para ele mesmo e que serve para nós hoje? Vejamos aqui algumas lições. Se nós contemplarmos a grandeza de Deus, veja o que é que vai acontecer. A mudança que precisa em nossas vidas, ela acontece quando a gente para de olhar para nós mesmos e para as calamidades que nos rodeiam. E fitamos e focamos os nossos olhos no Senhor. Ao contemplar a grandeza de Deus, observe as lições. Verso 25. Isaías 40, 25. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o Santo. A pergunta de Deus, depois de fazer o profeta pensar na criação, nas civilizações e nos grandes governantes, é: qual desses são capazes de eu me comparar com eles e você dizer assim, tá aqui, Deus é desse jeito? Não tem. Não tem igual ao Senhor. Primeira lição, irmãos. Vamos parar de pensar em Deus como se ele fosse homem como a gente. Não pensarmos em Deus dentro dos parâmetros limitados da gente, mas pensar em Deus como ele é. E isso, claro, vai envolver um conhecimento bíblico do Senhor. Ler a Bíblia. Meditar nos atributos de Deus. Sabe por que às vezes estamos fraquejando na fé? Porque para nós, em algumas vezes, os homens são grandes e Deus é bem pequeno. Aí nós temos medo da pressão dos homens. Quando nós deixamos de olhar e contemplar a grandeza de Deus, até um vírus parece ser maior do que o nosso Deus. Às vezes, tratamos Deus como se ele fosse uma pessoa como nós e tratamos algumas pessoas como se elas fossem Deus. Para que a sua fé seja renovada, suas forças sejam renovadas no Senhor, olhe para Deus. Contemple a grandeza do Senhor. Veja que não há outro como ele. Ele é inigualável em grandeza, em majestade, em poder, em soberania. Ele, de fato, é Deus. A sua fé vai ser reabastecida, seus ânimos serão renovados quando você abastecer sua fé na presença do Deus Altíssimo. Às vezes estamos fracos e fraquejando ainda mais. Pode ser que essa fraqueza é porque a gente está precisando nos aproximar mais do nosso Deus e contemplá-lo na beleza da sua santidade. Enxergarmos que grande, grande, grande é o Senhor, nosso Deus. E aí nós vamos passar a ver pessoas e coisas do tamanho que elas são, como Deus enxerga que elas são. Então, verso 25. Parar de pensar em Deus com meros parâmetros limitados nossos, humanos.
Outra lição, verso 27. Isaías 40, verso 27. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Em outras palavras, o profeta está perguntando a Israel, o povo de Deus, por que vocês ficam achando que o que está acontecendo com vocês, Deus não está vendo? Se você notou que Deus é maior, sua majestade, sua grandeza é muito maior do que a própria criação, as civilizações e os governantes, por que você conclui que Deus não está vendo o seu sofrimento? Por que você acha que Deus lhe abandonou? Por que você pensa que o braço do Senhor é tão pequeno que não consegue lhe alcançar e agir em seu favor? A segunda lição, verso 27. Reconheça que Deus está sempre em ação soberana. Reconheça que Deus está sempre em ação soberana. O braço do Senhor está sempre estendido e agindo. Às vezes, de maneira muito imperceptível para nós. Não conseguimos ver com tanta clareza como em outras situações que Deus está agindo. Dias maus, como nós estamos atravessando, dias difíceis, não significa que Deus ficou em silêncio e está só vendo, assistindo o que está acontecendo. Pelo contrário, Deus está no controle e está agindo soberanamente. Sabe como é que a gente enxerga isso? Quando nós contemplamos, concentrados na grandeza do nosso Deus. E o que é que vai acontecer com a nossa fé e as nossas forças? Serão renovadas. Serão muito renovadas no Senhor. Terceira lição, verso 28. Veja como Isaías aplicou essas verdades da grandeza de Deus. Verso 28, ele disse: não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Terceira lição, Deus nunca está fraco que ele não possa agir. Nós gastamos nossas forças físicas e às vezes até nossas forças espirituais também começam a fraquejar. E Deus, quando é que ele está fraco? Em nenhum momento. Deus, o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Isaías até compara com jovens, verso 30, o conhecido versículo de Isaías 40. Os jovens se cansam, se fatigam, os moços de exaustos caem. Isaías coloca para nós a lembrança. Se você for pensar em vigor, em disposição física, força, você vai lembrar da juventude, dos tempos da juventude e o vigor dos jovens. Mas até os jovens cansam, diz Isaías. Até os jovens cansam e se fatigam e os moços de exaustos caem. E Deus? Deus não. Em nenhum momento ele se cansa nem se fadiga. Renove suas forças no Senhor, lembrando, Deus nunca está cansado para deixar de agir em favor do seu povo. Quarta e última lição, versos 29 e 31. Quarta e última lição, versos 29 e 31. Faz forte, o 29, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. No 31, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Quarta e última lição, nossa confiança no Senhor renova nossas forças, independente dos tempos de crise. No Salmo 46, nós lemos, ainda que os montes se abalem, a terra se estremeça, Deus é o nosso refúgio,
e fortaleza. Se tem um povo que deveria passar bem pelo vale, se tem um povo que pode passar bem pelos dias de crise que nós estamos vivendo, esse povo se chama o povo de Deus. Porque nós conhecemos, sabemos quem é o Senhor. E mesmo que nossas forças comecem a fraquejar, se nós contemplarmos a grandeza de Deus, nossas forças podem ser renovadas no Senhor. Olhe para Deus e, contemplando a grandeza de Deus, você vai ter suas forças espirituais renovadas no Senhor. Existe uma cena no livro das Crônicas de Nárnia, já mencionei essa cena em outras pregações, mas ela se encaixa também nessa última lição dessa mensagem. A cena envolve Aslan, um leão, que é uma figura de Jesus Cristo, ali, um símbolo, o Salvador do mundo de Nárnia. A cena envolve Aslan e uma menina chamada Lúcia, que conhecia Aslan. A cena é a seguinte: Aslan, querido Aslan, soluçou a menina. Até que enfim, o grande animal deitou-se de lado, de modo que Lúcia caiu, ficando meia sentada e meio deitada entre as patas dianteiras do leão. Ele inclinou-se e com a língua tocou o nariz da menina, que se sentiu envolvida pelo seu bafo quente. Ela levantou os olhos, fixou-os no grande rosto sério do leão. Foi bom ter vindo, disse ele. Aslan, como você está grande, disse a menina. Ao que o leão respondeu, é porque você está mais crescida, meu bem. E a menina perguntou, e você, não? Aslan respondeu, eu não, mas à medida que você for crescendo, eu parecerei maior aos seus olhos. Na medida que o crente cresce no seu conhecimento de Deus, Deus vai parecer cada vez mais grande, cada vez maior, cada vez mais grandioso para os seus filhos. Quando Deus parece pequeno, é porque está faltando a gente contemplar mais quem Ele é. O sofrimento é um teste para a nossa comunhão com Deus. O pastor Timothy Keller disse, certamente esse teste pode nos tentar ficar irados contra Deus e contra a vida, de modo até perder a vontade de orar. Mas também esses momentos de sofrimento oferecem recursos para aprofundar imensamente nossa comunhão com Deus. Deixa eu terminar lembrando, nossa fé aumenta quando nós estamos confiantes na grandeza do nosso Deus. Minha oração é a de Paulo aos Efésios. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. Renove suas forças no Senhor, contemplando a grandeza desse Deus. Vamos orar. Ó Deus eterno, imutável, altíssimo Deus, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Perdoa nossos pecados e muitas vezes a fé pequena dos teus filhos, que em meio à tempestade dos dias difíceis que estamos passando, não estejamos, ó Pai, inquietos, pensando que o Senhor está dormindo e perdeu o controle. O Senhor é Deus, que nós vivamos como um povo que conhece, pertence e confia no Senhor. Bendito seja teu nome. Obrigado por tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos encerrar com uma música de adoração ao Senhor.
Vamos cantar novamente o hino do Voz de Melodia 351, Asas Qual Águias. Quando a luta está travada, ventos fortes sopram em mim. Quando sinto-me cercado e a força chega ao fim. Quando a vida destrói sonhos e os vales são reais, Deus me dá quando Ele clamo, asas espirituais, desde as asas, qual águias, que renova minhas forças para subir. Deus das asas, qual águias, quando os passos me enganam e meus sonhos desmoronam, subem asas até o céu. Vamos, pois, correr pacientes, deixar fardos para trás, só olhar para o bom mestre, que é Jesus o guia assaz. Já correu nossa carreira, a vitória já alcançou. Ele agora chama os salvos, sigam-me, na glória estou. Deus das asas, qual águias, que renovam minhas forças para subir. Deus das asas, qual águias, quando os passos me enganam e meus sonhos desmoronam, subem asas até o céu. Amém. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de oferecer esse culto a Ele através dessa tecnologia e a transmissão que foi possível. Louvado seja Deus. Agradecer ao auxílio e serviço dos irmãos Igor e Larissa e também do nosso irmão Nicolas. Igreja, vamos orar com fé, sem vacilar, pedindo a Deus que Ele interrompa a disseminação desse vírus. Vamos pedir ao nosso Deus, desejando voltar à nossa comunhão como igreja local ali naquele prédio e também para as nossas visitas uns aos outros. Vamos pedir a Deus que abrevie esses dias de contaminação e nos dê a oportunidade de voltarmos a estar juntos em santa comunhão como Igreja do Senhor Jesus. Obrigado a todos que nos acompanharam, que a graça e a paz de Deus esteja com vocês. Uma boa noite, que Deus os abençoe.